Agora são 8 horas e 14 minutos, 8 e 14 desta terça-feira. Hoje é dia 14 de outubro de 2025. Está no ar o nosso Café com Leite, todos os dias aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque o seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas. A partir de agora também estamos em vídeo pelo Facebook. Inova.tv.br, você nos acompanha 24 horas por dia, programação em vídeo. E também, frequência 87.5, nosso canal principal, né? Por que principal? Porque, acima de tudo, a gente é rádio, né? Se a gente chega por vídeo, chega pelo Facebook, não esqueçamos aí que a nossa maior audiência, inclusive, está no rádio, e a gente fica muito feliz para você que está nos ouvindo. Então, toda a nossa fala aqui tem o propósito também, né, de ilustrar bem o que a gente tem aqui no nosso Café com Leite. E o que nós temos no nosso Café com Leite hoje? Um cafezinho, né? Um chafé, né? Preparei um chafezinho, era para ser um café. Vamos degustar um pouquinho aí. Marcos Narciso Júnior, o vereador do PDT, está aqui com a gente para bater um papo. Antes de complementar, Marcos, destacar aqui a Sicredi, pioneira desde 1902. Você viu no noticiário da Inova ontem, né? 300 mil associados. A Sicredi pioneira já conquistou, são acho que 3 ou 4 anos aí, inclusive com o momento que foi inaugurado o Espaço Sicredi aqui no centro. E eu lembro que naquela época, né, tinha 180 mil, já está com 300 mil. Quanto mais próximo da comunidade, quanto mais relevante para a comunidade, quanto mais humano, mais a comunidade está aderindo. Que bacana, né, que está acontecendo isso, e a Sicredi está provando, né, através desta adesão massiva aí de 300 mil associados na região da Pioneira. Também com a gente a Cooperativa Apiá, orgulho de sua origem. Já estão aqui na nossa mesa os produtos. Hoje tem doce de melado com batata doce cremoso, tá certo? Tem um leite e também tem aqui um requeijão cremoso para a gente degustar com pão de ontem, tá? Sobrou um pãozinho de ontem, a gente vai comer aquele pãozinho de ontem. Pode ser um pão de ontem? Aquele pãozinho bom da Padaria Petrópolis. Até de ontem é bom, né? É bom. Mas eu fui buscar uma cuquinha fresquinha de hoje também. Cheguei lá, tinha pão e tinha cuca. Pensei, vamos comer aquele pãozinho de ontem que tem ali. Sobrou um. E daí nós vamos degustar. Eu levei pra lá agora. Coquinha também. Vamos degustar a coquinha. Até levei pra lá o pãozinho escondido de ti, né? Mas vamos buscar de volta aqui. O pãozinho gostosinho, né? Da Padaria Petrópolis. Agora esqueci o nome dele, mas ele é com aquela fermentação levain. Essa a gente degusta até no dia seguinte, né? Pessoal, com super logrador, apareceu na tela também. Hoje, falar em pão, pessoal, cacetinho, R$ 7,99 o quilo hoje no Super Logrador, promoção. Chega por lá, no final da rua Frederico Micaelsi, no bairro Logrador. Lá tem produtos da Padaria Petrópolis também e da Cooperativa Apiá, obviamente. E ainda Magazine Luiza, se você quiser aí uma tela como essa que está aparecendo aqui, né, uma TCL de 55 polegadas, inclusive você pode baixar o aplicativo da Inova nela. Tem a pronta entrega, tem celulares também na Magazine Luiza. Vem para o Magalu, vem ser feliz. Marcos Narciso Júnior, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Sóstenes, bom dia aos ouvintes, quem nos acompanha também pelas redes sociais, né, da Inova Multi, né, multicanais. Prazer estar aqui hoje novamente, né, contigo, para a gente falar de um tema importante. Acho que você já adiantou o tema aí, para a gente falar um pouquinho sobre a Zona Azul, estacionamento rotativo em Nova Petrópolis. Algo que veio para funcionar, para facilitar a vida do munícipe, do comércio, do turista, mas tem trazido algumas dificuldades, né? E esse é o motivo, né? Um dos motivos que a gente fez a convocação para o gerente ir até a Câmara, prestar esclarecimentos, não para os vereadores, mas para a comunidade, né, Sóstenes? Ele vai hoje a princípio. A princípio ele está convocado, né, pelo presidente na data de hoje. Não tive ainda o retorno sobre a confirmação, né, dele, se ele vai realmente comparecer hoje, mas acredito que sim. Até para os nossos ouvintes entenderem, Marcos, existe 2 instrumentos, que é o convite e a convocação. O convite geralmente é para uma pessoa da comunidade ou liderança de uma entidade, e a convocação é para atores do órgão público, né, secretários. Isso não tem a negativa, não tem essa prerrogativa, e creio que ali, por ser um serviço concedido, também se equivale essa possibilidade, não é mesmo? Perfeito. A convocação ela se dá a pessoas não vinculadas, né, à administração de alguma maneira.
o convite, perdão, Exato. e a convocação, sim. A convocação, então, é um instrumento que nós temos para chamar até a Câmara secretários, prefeito, vice-prefeito, pessoas ligadas à administração e, inclusive, a Zona Azul. A Zona Azul hoje é a concessão de um serviço público feito através de um contrato, então a Zona Azul tem para explorar, né, essa licença para fazer a exploração do estacionamento rotativo em Nova Petrópolis, e com isso ela também se curva a estas determinações, essas leis. Então, até para contextualizar o porquê desta convocação. Exato, é o que eu ia te perguntar agora. Quais são os motivos que fizeram tu solicitares, desculpa tu, tá? Solicitares aí essa presença lá e que foi depois acatada aí, né, pelo presidente. Então, como eu comecei falando, né, o sistema ele veio inicialmente para a gente organizar. Se você recordar, em 2012 eu fui diretor de trânsito do município e nós fizemos uma campanha de conscientização do estacionamento, para a utilização do estacionamento, sem naquele momento pensar ou implantar o estacionamento rotativo pago. A ideia era fazer o estacionamento rotativo gratuito. Qual é hoje o grande gargalo que Nova Petrópolis tem na questão do estacionamento? Em dias de semana, onde o pessoal que quer acessar o comércio acaba, por vezes, não conseguindo acessar o comércio porque o próprio comerciante ou funcionário acabava deixando o veículo na frente do estabelecimento. E com o estacionamento rotativo, pensou-se então em tirar essas pessoas, deixar nas ruas mais distantes um pouquinho, e as vagas ficarem então para o turista, né, para quem vem adquirir no nosso comércio. Só que, infelizmente, isso acabou... a lógica ela mudou um pouco, né? Por quê? Hoje a gente tem a cobrança nos finais de semana também. E isso, de certa forma, não é mais aí só o lojista, não é mais o comerciante que está utilizando, é o turista. E aí a gente afugenta um pouquinho o turista também. Por outro lado, se funcionasse o sistema da maneira que deveria funcionar, não teríamos tanto problema. O valor não é um valor alto, é um valor acessível, R$ 1,30 meia hora, R$ 2,60 uma hora é a tarifa praticada hoje. O que impacta principalmente máquinas estragadas, o sistema, o aplicativo que não funciona, né, que por vezes trava, que não desconta, que se você, para mim já aconteceu de você querer colocar a tarifa ali dentro do aplicativo e aí tu colocar lá em Alvorada, por exemplo, não sei se para ti já ocorreu, mas já aconteceu. Notificações, né? Às vezes você tem crédito no aplicativo, tá tudo certo, aí tu é notificado e tu tem que pagar uma taxa de R$ 27 por vezes. Então, os parquímetros que não funcionam, a falta de preparo da equipe, eu acho que é um dos pontos principais assim, de lidar com isso. Talvez seja algo que precise ser melhor estruturado, melhor pensado em treinar a equipe que vai trabalhar na Zona Azul. A gente vê uma rotatividade muito grande de funcionários. Eu não estou aqui querendo jogar contra a comunidade, contra essas pessoas, não é isso. Mas a gestão da equipe precisa, a gestão da empresa precisa melhor orientar a equipe para que isso funcione. Tratar as pessoas com cordialidade, ser mais prestativo, né? Quando eu volto e meia eu vejo na frente do escritório 5, 6 pessoas na volta do parquímetro tentando tirar e não conseguem tirar o ticket, e a pessoa da Zona Azul está passando e ela não é capaz de ir lá para ajudar. Então a gente quer buscar respostas do porquê desse sistema está tão inoperante, não está funcionando da maneira que deveria, se vislumbrando somente a arrecadação, multa, colocando as pessoas em uma saia justa de dizer, a partir de agora nós vamos chamar o guincho. A prefeitura permitiu que nós chamássemos o guincho. Poxa, acho que não é por aí que funciona, né? Então a gente quer ver com o gestor da empresa qual é a orientação que está sendo passada. A prefeitura fez uma notificação, Sóstenes, em junho, acho que foi, tem até a data aqui, mas fez a notificação para eles e solicitou melhorias no sistema. E essas melhorias não foram entregues. O meu ponto de vista, eu não sei o que eles repassaram para a prefeitura, mas todos os dias eu recebo reclamações sobre o sistema rotativo de estacionamento. Todos os dias a gente recebe alguma cobrança indevida, um equipamento que não funciona, um tratamento inadequado por parte de um funcionário. Então
Então são pequenas coisas que a gente precisa rever e quer buscar essas respostas da parte deles, né? Antes da gente sair acusando ou querendo romper contrato, eu acho que é importante para os dois lados. Acho que é importante que eles deem a versão deles e expliquem também o porquê de estar assim, qual é o plano de investimentos que vai ser feito, como eles capacitam a equipe deles, ouvir deles, né? Esse momento aí de ouvir, né, essa audiência, vamos assim dizer, deverá estar presente aqui a pessoa que supervisiona aqui em Nova Petrópolis, ou já isso vem de uma diretoria da Zona Azul? Ela não é aqui de Nova Petrópolis a sua sede. Se eu não estou equivocado, acho que é Gravataí, Cachoeirinha, alguma outra cidade da região metropolitana. Quem que deve comparecer a princípio? O convite foi encaminhado para o gerente de operações aqui do município. Quem eles vão designar para vir, se será ele ou se será um gerente regional, eu não tenho essa confirmação. A princípio vai ser o gerente de operações aqui do município. Não seria próprio, de repente, não que necessariamente tenha que ser, mas dentro de um grau de coerência, ser um diretor, até porque eu me recordo quando foi implantado esse sistema, e um dos argumentos, além de todos esses que tu pontuastes, também a questão da segurança. A cidade vai ficar mais segura. E veja bem, olha a dicotomia. De cara, já mostraram que ali seria justamente o contrário. Porque foram pegos, isso lá no passado, tem boletim de ocorrência, 2 monitores usando entorpecente dentro do banheiro de uma praça pública. E aquilo repercutiu muito mal perante a sociedade. E isso não passa por uma questão de equipe local, passa por direção, é estratégia de empresa. Tu falaste antes sobre justamente a questão do treinamento. O treinamento tem que vir dentro de um modelo que vem de cima para baixo. Se ela opera em vários municípios, eu acho que isso deve ser padronizado. É quase como uma franquia, né? Ainda que a franquia seja a responsabilidade legal da empresa que está gerindo aquele estabelecimento naquela cidade, usando a marca e todos os processos da franquia, aqui me parece que a responsabilidade aumenta, até porque é possível trocar, e aconteceu várias vezes que eu vi pessoas aqui, né, seja do operacional, seja da parte mais de gerência aqui em Nova Petrópolis. Não seria próprio, não necessariamente de convocar, mas não seria de bom senso que a empresa viesse com o seu CEO, vamos assim dizer, Marcos, vereador? O CEO deve ser já uma pessoa um pouquinho mais acima, inacessível talvez, até porque é uma empresa grande a nível Brasil, né? Uma empresa que Zona Azul Brasil hoje acho que ela tem. Seria já para uma situação mais grave em que tivesse o risco de perder a concessão. Mas talvez ele viria, né? Mas não deixemos chegar a isso também, perfeito, porque tem uma questão de imagem. Perfeito. Se o município foi afetado com a imagem lá na origem, quando ela queria segurança pública, e a empresa demonstrou o contrário, agora seria dela ser proativa e dizer, não, nós estamos interessados na cidade. E Nova Petrópolis, ela tem a imagem, Nova Petrópolis conta muito. Não comparando com Gravataí, dizendo que são a menor, nós somos uma cidade turística. Isso pesa para a imagem da cidade. Olha, eu vejo assim, como nós estamos de frente para o escritório da Zona Azul, a quantidade de pessoas que chegam chateadas ali. A gente vê no semblante das pessoas. Brabas, para não dizer, né? Eu tinha uma vez nós éramos vizinhos de porta, e as pessoas chegavam para perguntar, questionar, nos confundia com a Zona Azul, e a gente tinha que ser muito cauteloso para não levar uma chapuletada, né? Porque parecia que a gente era culpado também pelo serviço que não era a contento deles. E agora tem um problema maior ainda que eu acrescento. Agora eu digo já há algum tempo. Segunda-feira é complicado. Os turistas querem ir embora e está fechado. Não é de rever essa questão também, porque uma vez por semana eles têm a folga. Não deveria estar operando todos os dias da semana para não ter esse problema, porque é uma imagem que o turista leva. Mas e agora eu vou ter que pagar multa? Porque às vezes ele deixou o carro, esqueceu, não renovou. O turista ele está relaxado, ele quer
vida boa, não é verdade? Quando tu vai pra praia, tu não quer curtir e esquecer os problemas? E daí ele chega segunda-feira aqui angustiado. E agora o que eu faço? E a Rádio Nova fazia esse papel, muitas vezes fez, de orientar ele, olha, quem sabe tu vai até a prefeitura, tenta em contato na terça-feira, vou te dar um contato para ti deles, aí amanhã tu liga, muito obrigado, que bom ter alguém aqui, né, para nos dar essa informação, né? Mas segunda-feira isso é muito frequente. Então, Sóstenes, primeiro respondendo vou por partes aqui. Vamos por parte. Sobre o gestor, o gerente, quem vai vir, né, para a Câmara. Eu penso o seguinte, o que nós precisamos é resolver. Tá? O que nós precisamos é resolver, assim como você tinha a sala aqui do lado, né, do Zona Azul, tem ainda, e houve bastante reclamações, eu tenho certeza que meus colegas vereadores também, não só eu, mas quando nós estamos vereador, nos colocamos como uma figura pública, a gente acaba recebendo diversas reclamações referente a isso. Então, diariamente, como eu falei, diariamente a gente recebe alguma reclamação, questão de tempo na vaga, de notificação antes do prazo, a pessoa parou para deixar alguém, já vem tirando foto. Então, essas coisas que a gente precisa solucionar, alinhar. Penso que a pessoa que está aqui, o gerente de operações aqui da cidade, seja capaz de resolver o problema. Nesse primeiro momento, a gente chamou ele, se ele conseguir solucionar, conseguir resolver o problema, maravilha. Esse é o objetivo principal, esse vai ter que ser o foco. Quanto a ter atendimento na segunda-feira, eu acho que não deveria fechar jamais, né? Porque, principalmente para o nosso turista, nós somos uma cidade que vive do nosso comércio, que vive do nosso turismo, né, aqui, e nós precisamos atender bem o nosso turista. Nós somos a cidade mais hospitaleira do Brasil, do Rio Grande do Sul, então nós precisamos atender bem o nosso turista, e isso faz parte do atendimento. Quando nós fizemos a concessão do estacionamento rotativo para uma empresa, essa empresa precisa dar o respaldo e atender bem o turista. O turista chegar aqui e não conseguir ter esse atendimento, isso é péssimo, né? Então a gente precisa, e é um ponto que será abordado hoje, será questionado para eles se não tem como, porque eles têm algumas escalas também, né, de trabalho, então pelo menos que tenha alguém aqui para dar essa resposta, né, durante a segunda-feira para atender esse turista. Eu creio que tenha sido justamente a questão pessoal, né? A dificuldade que eles tinham de contratar, que foi uma solicitação, creio, né, à administração municipal, e deu essa possibilidade deles não abrirem na segunda-feira. Agora a gente percebe também um detalhe, deixa eu perguntar para ti, porque vocês fizeram, quando fosse diretor de trânsito, né, fizeram esse estudo. E foi feito também um trabalho de conscientização aqui. E a gente vê que na segunda-feira, tudo que é trabalhado de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira bagunça tudo novamente. As ruas estão cheias de carros, não tem lugar para estacionar. Ou seja, é o dia que bagunça tudo. É que nem a gente, né? Agora sou o cara da academia, né? Lembra que nós comentamos antes? Agora, desde ontem, eu sou o cara da academia também aqui, né? E cuida da alimentação um pouco, cuida. E daí tem aquele dia do lixo, né? Que a gente come a pizza, que toma aquela cerveja, esquece tudo, come, entre aspas, porcaria, que é uma maravilha, né? No dia do lixo a gente extrapola. Extrapola. E segunda-feira, vamos dizer que a segunda-feira é o dia que o pessoal extrapola aqui também. Nesse aspecto de conscientização também, não é próprio, né? Que ficasse um dia por semana sem operacionalização. Se ele é de conscientizar, tem que ter uma regularidade também. E eu penso que ele veio para organizar justamente durante a semana, né? E aí a gente teve um período que a cobrança, a isenção lá atrás, quando a lei foi feita, se você olhar, e o primeiro decreto que teve regulamentando, a isenção era no domingo e não na segunda-feira, né? Então hoje na segunda-feira, aí a gente acaba, de certa forma, jogou a cobrança para o turista, porque daí é o turista que está rodando na cidade, né? Mas assim, falando da campanha de conscientização, nós fizemos uma campanha, fizemos material impresso, visitamos todos os comércios da cidade, foi uma parceria com a SIMP, Conselho Municipal de Trânsito, enfim, foi uma grande campanha, foi muito bacana aquela vez, mas não tivemos a adesão que a gente esperava. Então, infelizmente, assim, Marcos, mas aí você é a favor ou contra o estacionamento? Eu ia até perguntar para ti, né? Não tem como ser contra. Ele é necessário, mas não da forma que está sendo prestado. Exatamente. Eu penso, para deixar bem claro a minha posição, eu não sou contra o estacionamento rotativo. Eu acho que o estacionamento rotativo ele organiza, ele faz com que a cidade comece a girar essas vagas,
e o comércio vai melhorar também e ter mais ganho com o estacionamento rotativo. Porque se eu for passar aqui na frente de uma loja que eu quero parar e tiver a vaga ali, eu vou parar. Agora, se não tiver, de repente eu deixo para um outro dia, e talvez eu nem compre, porque a compra ela é feita por impulso muitas vezes, né, sócio? Então a gente talvez não compre. Então eu não sou contra o estacionamento rotativo, eu sou contra o estacionamento rotativo da forma que está, onde quem está sendo penalizado é a comunidade, penalizado pela falta de equipamentos. Nós tivemos esses dias, sócios, o relato de um morador da cidade que ele foi multado, autuado, estacionado dentro de um posto de combustível. Consegue imaginar um troço desse? Isso chega a beirar o absurdo, né? Porque foi feita a implantação desse veículo e esse veículo ele faz essa fiscalização. Então, provavelmente esse veículo, na hora de passar lá, e eu vou questionar hoje à noite também, visualizou a placa lá e emitiu uma autuação, né? Outra coisa que me chama muita atenção, um rapaz foi me procurar no escritório esses dias me dizendo: bah, Marcos, o que eu faço? Veio um monitor da Zona Azul e me apresentou uma folha que eu tenho um débito lá do meu carro de R$500. E ele disse que ele podia fazer para mim por 250, que era para mim pagar para ele os 250 e que daí ele ia anular. Isso é grave. Isso não pode acontecer. Não tem São como. coisas que estão acontecendo, sócios. E não é 1, 2 casos isolados. São casos que eu já vi reiteradas vezes acontecer. Então, de quem primeiro, quem faz essa cobrança? É o monitor que tem essa... Atenção, senhor. Se eu fosse você, ou se eu fosse o senhor, eu estaria aqui hoje, porque é uma questão de prezar pela seriedade da sua empresa. E precisa explicar isso para a sociedade. Seja qualquer município que opera, tem que ter essa responsabilidade. Isso que o Marcos está falando agora é tão grave, talvez até maior do que aquilo que foi na estreia, né? A largada já queimou a largada feio aquela vez. E a imagem que ficou, não só para o município, mas para a imagem da Zona Azul perante a sociedade, foi bastante desgastante. Como é que aqueles que vêm da segurança já praticam o contrário, já vem transgredir, por assim dizer, fazendo uso de entorpecente, inclusive num banheiro de crianças, de uma praça pública. Naquele momento já deveria a Zona Azul, como empresa responsável, já vir mais prestar esclarecimento, assumir a responsabilidade, implantar um sistema de treinamento e mostrar para a sociedade que corrigiu. Porque é impossível a gente prever esse tipo de coisa, mas claro, com treinamento, com processos, com proatividade. Isso é função, isso hoje a gente fala sobre ESG, né, que vem com o meio ambiente, a questão de políticas de não nocivas também ao ser humano. Isso é o básico do básico. É impossível tu admitir que uma cidade seja queimada a imagem por aquela circunstância. E no caso de hoje, o processo seletivo está complicado. Mas, Sóstenes, essa cobrança que é feita assim, ó, várias pessoas foram surpreendidas não com a cobrança propriamente dita, tá? A cobrança aconteceu em vários casos, tá? Mas eu quero, antes de falar da cobrança, falar sobre isso. Chegaram aqui para verificar, e se você for verificar a placa ali, talvez você seja surpreendido com um débito existente anterior já, às vezes, esses dias chegou para mim lá de 2023. Tem um débito aqui de estacionamento, R$300 que tinha 2023, 2024, tá? Primeiro, não virou multa, tá? Tá ali esse valor ali para ser pago, ficou aquela notificação de R$24, provavelmente a pessoa não pagou e jogou o coisinho fora, né? O bilhetinho fora, não fez o pagamento, não regularizou e ficou. Então a empresa tem um passivo aqui, tá? Agora, o que chama atenção é como é feita essa cobrança. Se ele for hoje para a Câmara, e eu faço aqui essa ressalva, eu disse que estão fazendo a cobrança. Talvez seja a orientação da empresa fazer a cobrança dessa forma. Monitores, tem aqui tais carros, tais placas, o débito é tanto, nós vamos negociar por tanto. Só que essa informação, ela precisa ser repassada para a comunidade. Porque como é que tu vai ter a segurança de que tu vai estar pagando e que realmente aquele valor que tu está pagando, ele vai ir para a Zona Azul e vai isentar o teu carro daquela cobrança. Ou daqui um pouquinho você vai ser surpreendido por uma cobrança da Zona Azul. Ok, mas agora deixa eu perguntar para ti, Narciso, tu que é advogado também, já é bacharel, né? Já tem OAB também? Sim. Já tem OAB. Faz tempo. Isso
Essa possibilidade de negociação direta, isso não transgride o contrato de concessão? Ela tem essa prerrogativa para fazer, seja qual for, porque quando viola aquele contrato de concessão, ele é passível, inclusive, de extinção. É essa a questão. Eu faço uma pergunta para ti como advogado, eu como jornalista, e entendendo que pode estar sendo coagido a população, porque aí vem várias interpretações. Até no primeiro momento que tu citaste, eu entendi de uma forma diferente. Né? Até mais grave que isso. Né? Não, por isso que eu quis contextualizar para que você entendesse. Entendesse. Tá? Eu achei que fosse até uma ingerência por parte do indivíduo. Talvez não seja. Entende? Talvez não seja. Mas isso precisa. Talvez. Mas isso tem que ser esclarecido. Isso precisa ser esclarecido. Isso é altamente grave. Isso é passível de cassação. Inclusive dessa, porque afinal de contas ele está transgredindo aquele contrato que se estabeleceu. É mais ou menos, Sóstenes. Veja bem, vamos analisar o contrato como um todo. Okay. Primeiro, eu fiz a concessão e eu permiti que ele explorasse o serviço mediante pagamento. Tem previsão legal de caso não pago, né, que seja feita a notificação, tanto tempo, valor tanto, passou tanto tempo, multa. Tá? Isso existe a previsão contratual. A empresa gerou a multa de R$24, a empresa de alguma maneira ela pode cobrar. Então não é uma quebra contratual, porque ela está amparada dentro do contrato para que ela possa fazer a cobrança. A questão que eu me pergunto é como será feita essa cobrança. Essa cobrança é que ela precisa ficar mais clara para a comunidade. E outra, nós não podemos deixar um débito daqui um pouquinho, como esses casos que eu vi, de R$700 para ir cobrar da pessoa. Tá, mas deixa eu só entender assim, pelo viés que chegou até a ti, né, essa informação, Não foi uma só, foram várias. Dessas várias informações, foi uma cobrança direta, no sentido do operador, como é que chama ali o agente, né, no agente, o monitor, ele disse, olha, tem essa cobrança e o senhor pode fazer, pode abater em tais circunstâncias. Ou ele foi por geralmente um curso normal, que é o quê? O protesto, encaminha para um cartório, o cartório procura pelo usuário do serviço, notifica ele. Não, foi algo direto. Então, Sóstenes, é isso que chama atenção e enquanto advogado, até a forma que vão fazer essa cobrança. Por quê? Foi algo direto, não chegou, eu não tenho conhecimento, nenhum protesto, nenhuma cobrança de outra forma, nenhum envio de boleto, nem nada. Uma planilha com os valores em abertos e a placa do carro. Tá? Aí entra a questão. Não é um débito com o município. Então não vai entrar em dívida ativa, porque não é um débito com o município, é um débito com a Zona Azul. O segundo ponto, eu não consigo, eu tenho 30 dias para fazer o auto de infração de trânsito. Passou os 30 dias, eu não posso mais lançar um auto de infração de trânsito. Não posso mais multar a pessoa por estar estacionado de maneira irregular. Então não tem essa possibilidade. E daí a gente entra num outro detalhe. Quando você vendeu o seu carro, como é que vai ser feito? Porque ele está vinculado não ao proprietário, e sim à placa. Então aconteceu um caso também de que a pessoa comprou o carro e depois que ela comprou o carro ela descobriu. Agora, e se é um carro que já rodou 2, 3 proprietários? De quem a empresa vai cobrar? Como vai ser feita essa cobrança? Como é que eu cobro? Eu vou entrar com uma ação de cobrança contra o Sóstenes, porque ele hoje é o proprietário do carro placas XYZ. Tá, mas as multas são de 2023 e lá em 2023 não era o Sóstenes o dono. E aí? É uma questão que eu não entendi como é que vai ser feita essa cobrança. Legalidade, eles podem cobrar? Sim, tem esse amparo legal ali para cobrar. A questão é como é que vai ser cobrado isso, né? E aí por isso que eu entendo que talvez eles estejam, e eu quero saber se isso é uma orientação da empresa ou não para que os monitores façam esse tipo de cobrança, porque eu acho que isso é errado, eu não concordo. Eu penso que a gente tem que ter transparência e seriedade. Se ele me vier com uma planilha onde ele me apresenta valores da placa do meu veículo, dizendo que tem um débito em aberto, se eu pagar em dinheiro para ele, ele vai conseguir me dar o recibo e a quitação? Eu vou ter a segurança de que eu realmente paguei para a Zona Azul, porque por mais que ali naquele momento ele está na investidura do cargo, está identificado com crachá, mas eu estou quitando aquele débito. Ele não tem fé pública.
Não tem fé Monitor não tem fé Não pública. tem fé O pública. único que tem fé pública e poderia amparar isso seria o agente de trânsito. Exato. Né? Ou que não vai se envolver a Brigada Militar. Não. O órgão fiscalizador, seja a Polícia Rodoviária Federal, enfim, esse tem fé pública. O monitor não tem fé pública. Inclusive a questão da multa. Eu acho que esse é o momento de esclarecer, porque até mesmo essa questão do ponto de vista que eu trouxe aqui da questão da fé pública, era interessante a Zona Azul para ela não ter problemas para ela no futuro, porque o que acontece? Se tu deixar lá o teu veículo na rua e tiver uma notificação, e aí eu pergunto para ti, tá? Até, não digo de leigo para advogado, porque tem uma base que me ampara, mas quero ver se estou certo nessa inflexão aqui. Se o veículo ficar lá e o ticket for emitido, e depois daqui a pouco a pessoa nem viu, ou choveu e levou, porque também acontece isso. Mas não foi efetivamente autuado por um agente de trânsito, ele pode ser questionado depois. Sim. E quem cabe a prova, o ônus da prova nesse caso? É o usuário ou é aquele que tem o serviço concedido? O ônus da prova sempre cabe a quem acusa, né? Ou seja, não assim, terá o amparo para poder fazer a cobrança efetiva, ainda mais da forma como que aparentemente está acontecendo através desses que estão chegando, dessas reclamações, desses usuários que estão chegando até os vereadores. Eles teriam que deixar o amparo legal para que fosse feito a autuação de trânsito realmente, porque existe a previsão legal dentro do Código de Trânsito, né? Para esse tipo de estacionamento irregular, ele gera pontuação e gera uma multa de trânsito, tá? Seria deixar o ticket chamar o órgão autuador, no caso de Nova Petrópolis, a Brigada Militar. Eu acho que a Guarda não tem essa autonomia para autuar. Posso estar equivocado até. Autonomia não, mas fé pública tem, né? Fé pública sim, Fé mas pública, eles sim. não conseguem autuar. Mas seria não, mas chamar a sim, Brigada Militar. sim, até por uma situação assim, deixa eu te contrapor. Talvez não esteja totalmente certo, mas ocorreu um caso comigo, até inclusive. Eu deixei o carro, eu cheguei com um Palio, né? Meu grande veículo, que é um Palio, 2006, que tenho desde o início, comprei 0. Agora não sobrou dinheiro para trocar ele, né? Mas tá tudo bem, tá andando aqui. Daí eu chego com o meu guia, Nossa Terra, né? Fazer a distribuição, com as caixas grandes. Daí vou até no estabelecimento, eu paro à frente no local, estaciono, vejo lá carga e descarga. Carga e descarga é relativo, né? É relativo. Daí eu olhei aqui lá, carga e descarga, horário e tal, pego a caixa e vou lá fazer a distribuição, entrega do material. Daí um monitor fez o sinal para mim, então não pode parar aqui. Eu atravesso a rua e olho novamente, carga e descarga. Eu disse, mas por quê? É para caminhões? Não está escrito aqui. E se não está proibido, é permitido. A lei diz isso, né? Com certeza. A lei diz isso. O amparo é simples assim. Se não está proibido, não há proibição escrita, não necessariamente escrita, mas apresentada, mostrada, é permitido. Então diz para ele, não está dizendo que é caminhão. É um Palio, mas eu estou no processo de carga e descarga, estou levando até lá e vou retornar. E nesse ínter que até 2, 3, 4, 5 empresas chegam, entregam lá, conversa um pouquinho, sai, uma pessoa já disse, estão te multando lá fora. Eu cheguei lá correndo, estavam os agentes de trânsito, disse, não, mas eu estou descarregando aqui, né? Ou seja, primeiro uma questão que o monitor já não sabia dessa informação, treinamento, né? É aquilo que eu falei no início. Exato. Primeiro já tinha a situação. Essa orientação. Né? Segundo, os agentes de trânsito, e aí eu trago o meu argumento, porque eles iam para autuar. E daí a gente argumentou e disse, olha, não, estou no processo. E aqui na placa não está dizendo. Não tem nem o desenho de um caminhão que é caminhão. Sem contar que ainda tem um detalhezinho que me incomoda muito, né? Algumas empresas, já que por conta da que elas utilizam, tem uma frequência maior de carga e descarga, parece ser um estacionamento privado. Isso também não é justo, né? Também, por que o vizinho do lado que também precisa descarregar? Né? Isso veio naquele momento também esse outro questionamento da sociedade, né? Mas aí vai para aquela questão que tu falaste antes, né? Que infelizmente muitas vezes a parte ali da conscientização, da consciência, ela só funciona quando é para o outro e não para mim, né? Para mim eu quero ser individualista, deixa eu me beneficiar da lei e os outros que se dane. Agora, se for o contrário para mim, eu quero ser respeitado nos meus direitos, né? A questão central, acho que é essa, Sóstenes, que tu comentou ali, é treinamento. É treinamento, acho que falta orientação, falta as pessoas estarem mais qualificadas, a gente vê
uma rotatividade muito grande dos monitores, e isso acaba prejudicando o trabalho, né? Porque tu tem que estar toda hora fazendo treinamentos também e capacitando, e às vezes de um em um capacitando, e as pessoas não ficam na tua equipe. Então também vejo, talvez seja um problema de gestão, talvez seja salário, talvez seja o trato com as pessoas, ou as pessoas mais ríspidas com os próprios monitores, porque a gente tem que olhar os dois lados da moeda, né? Eu, esses dias, também recebi uma mensagem de uma monitora dizendo: ó, acompanho o teu trabalho, gosto muito do teu trabalho, só tem uma questão: nós também somos, de certa forma, agredidos verbalmente pela comunidade. Há dias atrás eu estava conversando com duas ou três pessoas, e disseram: olha, o pessoal veio encolerizado, né? Tipo assim, tava raivoso com a gente. E eles estão na ponta, são as pessoas que estão dia de chuva, de frio, fazendo a foto, o contato direto com o cidadão, que ninguém gosta de pagar uma multa, ainda mais numa situação que a gente vive hoje econômica, que não é favorável. E eles são a testa de ferro. Por isso que eu digo, acho que a empresa deveria efetivamente vir defendê-los, porque é mais do que a própria empresa, são aqueles que estão trabalhando no dia a dia. Sem eles a empresa não opera. A empresa não opera, e aí a gente tem algumas pessoas que permanecem por mais tempo porque aguentam esse tranco, entra no ouvido, sai no outro, e vida que segue. Mas tem pessoas que não, né, sócios, que acabam levando para o lado pessoal, como se a pessoa fosse a culpada daquilo não funcionar. E a culpa não é dos monitores. Eu quero deixar bem claro aqui para a comunidade: a culpa pelo estacionamento rotativo em Nova Petrópolis não funcionar, as máquinas não funcionar, os monitores talvez não atenderem da maneira que deveria, não é culpa dos monitores, é culpa da Zona Azul, é culpa da gestão, da gerência, que não treina, que não capacita, que não dá as ferramentas necessárias para que essas pessoas possam executar o seu trabalho. Esses sim têm culpa, têm responsabilidade e precisam dar esclarecimentos para Nova Petrópolis, para a nossa comunidade, resolver o problema acima de tudo. Acho que esse é o principal, precisa ser resolvido esse problema para que o serviço funcione e a comunidade seja atendida. E os monitores, por sua vez, a hora que as máquinas estiverem funcionando, o aplicativo estiver funcionando, as vagas demarcadas, ampliação das vagas de deficiente, ampliação das vagas de idoso, também a gente precisa um pouco mais de opção, ou talvez até liberar para que se possa utilizar todas as vagas, independente de ser, desde que tenha a identificação de idoso, identificação de deficiente físico, mas respeitar o limite também, que é uma reclamação que eu tenho ouvido já mais de uma vez, onde o deficiente ele tem 2 horas de vaga sem cobrança, isenção. Estaciona o carro e em questão de 5 minutos já está lá e começou a cobrança. Poxa, como é que deveria, na minha concepção? Deveria passar, fazer o lançamento da placa no carro, vai uma notificação para o proprietário, para o aplicativo, porque hoje a gente tem como fazer isso. A partir de agora começou o seu tempo gratuito, a isenção. A mesma coisa na tolerância de 10, 15 minutos, quando a gente tem na vaga rápida, na zona verde, na zona azul, também vai essa notificação. Está acabando o seu tempo, você tem mais 5 minutos, acabou, a partir de agora começa uma cobrança. Mas não é feito dessa forma. Se tu estacionar teu carro hoje na Avenida 15 de Novembro, em 2 minutos passa um azulzinho ali, e um monitor, ele vai fotografar, vai lançar dentro do sistema, e a partir daquele momento começa a cobrança. Então não existe essa tolerância de 15 minutos, existe no papel, mas não existe na prática e não funciona. E a tecnologia para atender isso que tu falaste. Ontem, quando eu fui para academia, agora tô grandão, né? Agora tô fitness, né? Agora tô me sentindo já. Eu chego lá, converso com o Thiago, converso com o Barney, esqueci o nome do Barney. Leandro, né? Opa, tu veio aqui, já cheguei pronto para academia, né? Já cheguei com a minha garrafinha de água, né? Já tava com camiseta, com a bermuda, com calção, motivação, já tava, né? Preparado para academia. A gente faz o cadastro rapidinho, já fez a fotografia rapidinho, já fez a outra identificação, que a gente chega no acesso, como é que chama ali? O facial, mas tem a catraca, como é que chama ali, né? Já libera automaticamente e já utiliza os serviços, tudo automatizado. Olha, eu que trabalho com tecnologia, me surpreendi com isso. O próprio veículo da Zona Azul
faz essas fotografias, que correu nesse erro que tu citaste. Ele passou, fotografou um veículo, um automóvel num posto de combustível e entendeu que estava estacionado. Mas, certamente, se isso vem em pró à empresa, há outras tecnologias que podem melhorar o atendimento ao usuário, como tu bem disseste, daqui a pouco uma notificação, né, que libere já esse tempo de 10 minutos, né, de tolerância, enfim. Na Zona Azul 10 e na Zona Verde 15, se não estou enganado. Ou seja, tem tecnologia para isso, dá para avançar. E isso tudo vai ser apresentado hoje na Câmara como com um questionamento. Mas por que tu esperas? Não vai estar alguém presente? Eu espero que eles compareçam e que eles apresentem essas informações e soluções. Tá, mas já teve precedente de não comparecer? Já teve precedente. Já foi convocado, então? Já foi convocado, não apareceu. Foi convocado, eu fiz a convocação em julho desse ano, um pouquinho antes da Prefeitura notificar. Fiz a convocação porque a gente já estava muita reclamação. Fizemos a convocação, o presidente mandou o ofício, ele sinalizou uma data, nós deixamos em aberto a data para eles. Sinalizou uma data, na data que era aprazada, que era o que nós havíamos combinado, ele disse que não poderia e pediu para remarcar. Nós remarcamos. Nesse meio do caminho, a Prefeitura fez a notificação formal e aí, por esse motivo, eu até não insisti na vinda dele na Câmara, porque eu pensei, bom, a Prefeitura notificou, a partir de agora eles vão tomar providências e vai ser resolvidas as questões. Só que aí passou, foi julho isso, então a Prefeitura notificou em julho também, agosto, setembro, nós estamos em outubro, vão fazer 3 meses, e a gente não teve as respostas que a gente esperava, as respostas que a gente queria. A notificação da Prefeitura parece que não aconteceu nada, parece que a Prefeitura não notificou, né? Não estou aqui culpando ou responsabilizando a Prefeitura, mas sim a empresa, né? Porque a Prefeitura fez o papel dela e fez muito bem de notificar, deveria ter notificado, mas então a gente não insistiu na vinda deles. Só que agora, passado esses 3 meses, né, eu insisti na convocação porque eu acho que, como a gente não teve as respostas, agora a gente quer buscar essas respostas. Então eu espero que eles compareçam e quero deixar um convite para a comunidade que nos assiste, para que assista a sessão da Câmara hoje, para que compareça na sessão da Câmara hoje. Quem quiser, tem meu WhatsApp lá nas minhas redes sociais, tem meu Instagram. Tiver dúvida, tiver reclamação, tiver alguma coisa que a gente possa levar para eles também, né, faço questão de a gente levar, não só eu, procure o seu vereador, né, para encaminhe lá a sua demanda, né, com quem você tem contato mais próximo, porque eu acho que é importante que a gente tenha conhecimento e que a gente possa questionar e que a gente possa conseguir ter as respostas que a gente precisa, principalmente. Principalmente isso, né? Perfeito. Concessão para a Zona Azul, se eu não estou equivocado, foi no ano 2018. Se eu não estou equivocado, começou a operar mais ou menos esse período, acho que era mês de setembro, outubro, novembro, foi mais ou menos esse período. Eu estou puxando pela memória, que eu lembro que naquela época, até uma das coisas que aconteceu que ficou um pouco paradoxal é que, ao mesmo tempo em que se implantava o estacionamento rotativo, no município havia também um Natal que estava sendo questionado por conta de decoração, e eu lembro que aí foi uma certa, digamos, um desgaste duplo, né? Porque ao mesmo tempo vinha para a comunidade uma imposição de um valor, né? Porque no primeiro momento muita gente apoiava, mas quando sai do bolso o dinheiro, né, também fica um pouco reticente, ainda mais quando a cidade não estava entregando, né, aquilo que se esperava em termos de estrutura decorativa para o município. Então, pela memória, eu lembro desse momento aí. Então, teve um desgaste duplo. Ainda mais com aquela circunstância já inicial. Agora, passados, então, calculando rapidamente, 7 anos, né? Não sei se teve na Câmara, acho que não teve, acho que seria a primeira vez que efetivamente houve uma convocação para esse esclarecimento. Eu acho muito oportuno a sociedade ter, como tu disse lá no início, essa resposta. Não é para o vereador. E que for para o vereador, ele também é cidadão, mas ele fala em nome da comunidade. Né? Então, apresentar esses esclarecimentos, essas justificativas, um plano de trabalho que está sendo feito para corrigir isso, né? Porque não se quer, e em momento algum também trouxe isso como a possibilidade, porque
tu não é contra, é favorável, né, ao estacionamento rotativo, ele vem para disciplinar, mas é necessário avançar e melhorar, ter uma comunicação mais clara com a comunidade e o serviço mais bem prestado. E a sociedade certamente... E aparar as arestas que tem entre a empresa e a comunidade, Sóstenes, porque ficou a situação, a relação Zona Azul, Nova Petrópolis, ela está um tanto quanto desgastada. E a gente precisa... começou desgastada, né? Teve esses episódios que você já comentou, tem essas cobranças, tem esse atendimento por parte de alguns colaboradores que não é da forma adequada. Então tem que ter, a gente precisa parar essas arestas e esse relacionamento precisa andar. Eu recebi, eu sei que a gente está já quase no tempo. Está no tempo. Mas vamos lá. Na Praça das Flores ali, final de semana, que é acho que um dos principais pontos turísticos que nós temos e parada de turista. Muita gente me relatou sobre máquinas ali que estão com problema, que no final de semana acabam não funcionando e que o turista fica sem saber para onde ir e o que fazer. Então, será que também a empresa não poderia, no final de semana, se manter a cobrança aos finais de semana, colocar uma tendinha, colocar um ponto de atendimento na Praça das Flores para resolver o problema, ou aumentar o efetivo, a circulação de monitores ali, para não, também não precisa chamar tanta atenção, mas aumentar aonde a gente tem maior fluxo de pessoas, maior fluxo de estacionamento e uma demanda maior. Então tem algumas coisas, algumas sugestões que a gente vai fazer e veja bem, a intenção não é aqui, a gente não quer acusar, não quer brigar, não quer criar animosidade com a Zona Azul. A gente quer buscar as respostas que a comunidade precisa. Exato. Então te digo aí para a gente fechar, Alice, melhor seria se fosse Alice Blau, né? Alice Blau. Para quem não entende, tudo azul seria, né? Tudo azul. A Zona Azul. Tá certo então. Vamos tomar um cafezinho aqui com Marcos Narciso Júnior, tá aqui os produtos da Padaria Petrópolis. Vamos brindar aqui Sicredi junto com a gente aqui, também. Cooperativa Piá, tá? Padaria Petrópolis, tá aqui uma cuquinha hoje, aqui, ó, uma cuca de chocolate, mais os produtos da Padaria Petrópolis. E também com a gente aí o Super Logrador. Fiquei devendo para ti, fiquei devendo pro meu amigo Jair, que eu fiquei de buscar. O pãozinho no Super Logrador hoje, R$ 5,99. Opa, não me faça eu pagar R$2 por quilo, tá? É R$7,99. R$7,99 na oferta, ele não trouxe nem na oferta. Nem na oferta, o pãozinho não passei nem para pegar a fruta, que era para hoje aqui. Fui para academia ontem e fiquei só malhando lá, ó. Meu Deus, esqueci da fruta, mas hoje vou passar lá pegar aquela frutinha, aquele cacetinho, R$7,99 o quilo. Deixa eu confirmar. Corrigir, né? Vamos corrigir, senão depois vai... Tu que vai pagar essa conta depois ali, a diferença. Falaram lá que tá isso, nesse valor aí, né? Vai dizer, o Narciso falou lá na rádio. Pode levar que falou. Eu confio naquele vereador. R$7,99, tá? R$7,99. Exato. Tá, erros acontecem, pessoal. Até pra Zona Azul. O importante é corrigir, né? É importante corrigir. Pessoal, fechamos. Desejando a todos uma excelente de uma terça-feira. E a gente volta amanhã. Até mais. A Inova comemora seus 16 anos.